Ó, gente, vamos aqui iniciar a gravação de mais um vídeo. E nesse vídeo aqui do Hardcore, eu quero falar sobre as facilidades que o Hardcore oferece na criação de mestre detalhe, tá? Então aqui, ó, nós temos aqui o nosso cadastro de cliente, tá certo? E eu tenho já no demo aqui, eu já deixei montado, tá? Eu vou testar o montado e depois a gente vai criar um aqui durante o vídeo. Deixa eu abrir aqui para vocês, só para vocês darem aqui uma primeira olhada. Aqui, acessar. Vamos aqui acessar o cadastro de cliente. Vamos pegar o nosso cliente teste, né? E vamos aqui, ó. Por padrão, cada vídeo a gente está demonstrando um recurso que o Hardcore oferece, né? Então, nessa aula, tá? Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, o botão opções, tá? Então, o botão opções ele também é montado dinamicamente, tá? Então, a cada tela você pode criar o conteúdo, né, que esse menu vai ter, mas ele por padrão, ó, ele já traz 3 opções já pré-definidas, tá? Então, que todo software você pode associar aqui, né, um how-to, né, que o pessoal costuma falar, então perguntas frequentes, tá? Um botão para chamar o help, né, de ajuda, e um botão para chamar o teu suporte. Então, isso aqui já vai estar padrão, né, no menu que eu chamo de menu extra, né, aqui do Hardcore. E aqui seria a nossa denominação para opções mestre detalhe, né? Eu chamo aqui de dados vinculados, né? Mas aí cada um pode mudar esse nome a seu prazer, tá bom? Então aqui, por padrão, eu deixei aqui só uma opção, tá certo? Imaginando que a gente está falando com programadores, né? Que tem a sua software house. Então você tem o cadastro de cliente e vai cadastrar o controle de licenciamento, né, desse cliente. Então você clica aqui, o Hardcore ele vai, ó, ele ofusca aqui, né, a tela de trás, tá certo? Que é o teu mestre, né? Tua tabela pai. E aí ele me traz aqui a minha tabela filha, tá certo? Então esse formulário aqui, gente, também ele é padrão, tá certo? Você toda a codificação dele de gravação, alteração, exclusão, tá certo? De todo esse controle aqui, ele já é todo padrão, é todo dinâmico. Você, mais uma vez, com aquela natureza que a gente já comentou antes, você só se preocupa em criar a tela. Você só se preocupa em determinar quais são os campos. O resto, o Hardcore se encarrega de fazer para você, tá? Então, ó, eu tenho aqui um campo lookup. Você já sabe que o campo lookup é aquele que recebe essa cozinha, né, esse laranjadazinho, tá? E tenho aqui vários campos, né, que eu coloquei aqui. Cada um vai ter seu controle, tá bom? Eu coloquei aqui informações que normalmente seriam as relacionadas com o controle de licenciamento. Então você vai, desculpa, você vai selecionar, né, ó, qual sistema que está vinculado àquele cliente, tá? Ó, selecionei aqui um sistema. Você vai dizer que esse cliente tem 3 licenças com você, tá? Aqui são detalhes, né, que você pode bloquear o cliente, travar, tá? Você vai criar aqui opções de acordo com o que você usa. Aqui você vai determinar tipo, né, a data de instalação do cliente, né, a data de início do contrato dele, tal. Então tudo você vai informar alguma observação, tá? Se você quiser vincular, né, como eu falei, o Hardcore ele trabalha com os componentes REST Dataware. Você pode trabalhar com o seu sistema online aqui tranquilamente. Então você pode criar um usuário, tá? Em uma senha padrão, tá? Chamar a atenção aqui para esse campo de senha. Esse campo de senha, assim como os campos de data, assim como os campos lookup, assim como os campos de valor monetário, ele também é um campo que o Hardcore controla dinamicamente. Você determinando, né, durante a montagem da tela que ele é um campo de senha, ele automaticamente joga a máscara de senha aqui para você. Você não precisa criar nada disso, tá? O Hardcore ele vai se encarregar de fazer isso para você dinamicamente na hora de processar a tela. Então, ó, eu informei aqui, tá, os valores. Vamos botar aqui só um experimento, tá? Certo? Coloquei aqui os valores e aí eu vou, ó, gravo a informação, tá? Ó, pronto, tá cadastrado já com criptografia,
tá? Isso aqui também já está totalmente dinâmico, né? Como eu falei para vocês, o campo o hardcore identifica que é um campo de senha, na hora de salvar ele já criptografa, tá? Então aqui você já tem todo esse controle tudo dinâmico, ok? Se eu quisesse, gente, fazer alguma alteração aqui na informação, né, no registro, você seleciona o registro e clica em alterar. Olha o que acontece. Quando eu clico em alterar, o hardcore, ó, ele preenche todos os campos que estavam ali com o conteúdo do registro. Agora, o que é que eu fiz via código para isso aqui acontecer? Nada, certo? Então, quando eu clico aqui, gente, o hardcore ele já vai percorrer todos os campos do registro que está no grid, já sabe como eu montei a minha tela no padrão que o hardcore, vamos assim, entre aspas, né, compila, né, as informações. Então ele já sabe que aqui é para ele colocar o nome do sistema, né, que foi vinculado ao código sistema, o campo de licença, o campo de data. Então ele dá o select, preenche os campos para você e fica aguardando você tomar uma decisão. Se você vai alterar, né, e gravar novamente, tá? Ou não, né? Eu posso também cancelar aqui a minha edição, ok? Então, isso daqui, gente, mais uma vez, lembrando, né, desde o primeiro vídeo que eu expliquei, é a facilidade que o hardcore traz para você em utilizar componentes que não são dataware, tá? Então, sempre lembrando, todos os componentes do hardcore são mask edits, né, são combo box. Então, o hardcore ele se encarrega de gerar o CRUD, gerar o teu select, tá certo? E ele se encarrega de preencher automaticamente todos os campos. Você não mexe em uma linha de código para isso. É tudo feito dinamicamente, ok? Bom, então, demonstrado aqui para vocês como é que seria o mesh detalhe, o funcionamento, vamos criar uma opção nova aqui, tá certo? Então, vamos embora ver aqui como é que isso funciona, tá bom? Vamos lá. Eu vou usar um modelo, tá, previamente definido, só para a gente poder ganhar tempo, ok? Então, ó, como é que o hardcore funciona para isso aqui? Como eu disse, tudo no hardcore tem modelos pré-definidos, tá? Então, ó, dentro da pasta principal do hardcore, a gente tem algumas pastas, né, ó, seguindo algum padrão. Então, eu tenho aqui os meus forms filhos, tá? Então, eu vou abrir aqui meus forms filhos, tá? Então, ó, eu tenho aqui o meu CAD filho padrão, ok? Tá aqui o meu cliente sistemas, né, que a gente acabou de demonstrar, tá certo? E eu tenho aqui o meu CAD filho padrão. Isso aqui já é tema para uma outra aula, tá? A gente vai ver depois. Então, eu vou abrir aqui o meu CAD filho padrão, certo? Então, isso aqui é um form herdado, existe um form herdado para controle de mesh detalhe, tá? Só que eu peguei esse form herdado, que cuida da parte de layout, defini a parte de codificação, né, pertinente a essa tela, e deixei alguns campos aqui padrão para você agilizar o desenvolvimento da tua tela, tá? Então, como eu já falei desde o início, a nossa ideia é agilizar o trabalho do programador, tá? Então, ó, eu não sei se vocês lembram na primeira aula que eu quis dar um foco aqui, vou até abrir novamente, na quantidade de linhas que a gente tinha na nossa tabela básica, né, de cadastro básico. Algumas pessoas podem achar que eram muitas, né? Mas olha só, eu vou abrir aqui o meu cadastro de detalhe, tá certo? Ó, no meu cadastro de detalhe, ó, eu tenho praticamente o mesmo número de linha. Assim, poxa, mas um cadastro básico e um cadastro mesh de detalhe praticamente como... Pois é, então essa codificação, tal, então a gente já tem toda prontinha, tudo que é necessário para ter o controle mesh de detalhe, tal. Mais uma vez, repito também que eu falo muito isso sempre, né? Eu não preparei essas aulas para ficar tudo bonitinho, não. Tem muita coisa aqui, ó, que está comentado, tal, que é coisa para a gente depois fazer uma limpeza geral. Então, todo o controle que é necessário para fazer um cadastro mesh detalhe aqui no caso, está tudo pronto, tá? Então, ó, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu vou criar, tá? Eu tenho na minha tabela, eu vou abrir aqui o IBExpert. Eu tenho na minha tabela, vinculado ao meu cadastro de clientes, certo? Uma tabela que eu vinculo descontos, tá certo? Por montadora. Eu vou fazer aqui uma ideia aqui como se eu estivesse trabalhando com uma parte automotiva, tá? Então, ó, eu tenho aqui uma tabela aqui, ó, clientes desconto,
tá certo? Tinha lá a nossa tabela clientes sistemas, que é a que eu demonstrei para vocês, e eu tenho aqui a clientes desconto. Então o que é que ela tem? Ó? Código sequencial, código CLI, que é a minha chave estrangeira, mas ó, eu não criei, né, nenhuma associação aqui, deixei realmente isso aqui só mesmo a declaração mesmo, tá? Desconto para peças, desconto para serviços, tá certo? Então eu tenho aqui e eu esqueci de um detalhe. Código montadora, tá? Ótimo, isso aqui é bom fazer tudo na hora mesmo. Então, ó, essa minha tabela de desconto, ela é um caso, né, que eu uso normalmente nos meus sistemas, é um caso que você associa, tá, descontos, você associa descontos a por montadora, tá, por cliente. Então, assim, o cliente vai fazer um serviço e carro da Chevrolet, ele tem tanto por cento em desconto em peça, tanto por cento de desconto em serviço. Carro da Fiat tem tanto por cento de desconto em peça, tanto por cento de desconto em serviço, tá? Então isso aqui é uma associação dessa natureza, tá? E como eu vou ter vínculo do meu desconto com a minha montada, com a montadora, né? Ó, vamos aproveitar para criar também aqui a minha tabela de montadoras, tá? Ó, eu não tenho aqui criada, tá? Vou fazer da mesma forma que eu fiz no outro vídeo. Vou pegar uma tabelazinha básica aqui, ó, que tem os meus campos básicos. Vou pegar meu DDL, tá? Para não ter muito trabalho, tá certo? E vou abrir aqui o meu script e vou trocar aqui o título da tabela, ok? Pronto, ó. Criei aqui, né? Ó, estou criando, né, na verdade, a minha tabela de montadoras, ok? Pronto, está criada a minha tabela de montadoras, tá certo? Ó, que vai ser uma tabela básica, lembrando lá dos nossos vídeos anteriores, tá? Criei a minha tabela, né? Já tinha criado, desculpa, a minha tabela de descontos e vinculei lá o que vai estar amarrado a ela, tá certo? E agora eu vou para o código, vamos para o sistema, tá? Então, ó, vamos lembrar, eu vou deixar aqui umas coisinhas aqui, gente, pendentes, que a gente falou em aula passada, para provocar um erro, para a gente também ver o controle de erro que o Hardcore tem, tá? Então, ó, vamos embora ver aqui. Eu tenho aqui o meu cadastro filho e eu preciso cadastrar a minha tela de cliente de desconto. Então, ó, eu vou pegar a tela que eu já tenho um padrão, vou dar aqui um Save As, certo? Ó, simples, simples, simples. Tá? Ó, vou até clicar aqui em cima só para aproveitar o nome e vou colocar o nome da minha unit, gente, exatamente, tá certo? Exatamente o nome que está na minha tabela. Isso aqui é uma regrazinha do Hardcore, tá? Então, exatamente o nome que está na tabela é o nome que eu dou para o meu form, ok? Então, ó, vou salvar, tá? Ó, dentro lá de forms filhos, ok? Agora eu vou trocar o nome, né? Porque ele está com o nome anterior, tá? Pronto, ok. Vou adicionar o meu projeto. Adicionado. Vamos remover aqui da criação, né? Ok? Então, ó, montei, tá certo? Ó, montei, defini, né, a base para nossa tela. Agora o que é que eu preciso? Normalmente eu deixo vinculado, ó, já preparadinho aqui para você, ó, campo lookup padrão, qual é o vínculo principal dessa tela. Então, ó, como eu falei para vocês, o que eu estou querendo é criar uma tela de mestre detalhe em que eu vou poder associar descontos do meu cliente por montadora, tá? Então, ó, o que é que eu preciso aqui? Seguindo a nomenclatura que a gente aprendeu em outra aula, né, falando sobre os lookups, eu vou só ajustar aqui, ó, para vincular a pesquisa da minha montadora. Código montadora, tá certo? Eu vou montar aqui o meu lookup, tá? Ó, vou até copiar aqui esse texto porque ele vai se repetir. Aqui é o meu alias, tá? Ó, código montadora, o alias é montadora, tá? O meu campo, né? O meu
campo de apresentação ele está subentendido, isso aqui ainda vou comentar para vocês. E a tabela de pesquisa, ó, que é montadoras. Pronto, criei o meu lookup, tá? Ó. Aí eu vou alterar aqui o meu caption. Tá, ó, montadora, tá certo? E aí eu vou aproveitar, ó, que eu já trago com um padrão aqui, eu vou aproveitar e vou utilizar, certo? Ó, vou utilizar o campo que o Hardcore já me traz. Isso aqui eu não vou precisar, eu já deleto, tá certo? E aqui, como nós temos dois campos de desconto, ó, eu vou agora associar. A gente viu lá na tabela que a gente tinha o desconto para peças e descontos para serviços, né? Então, ó, desconto peças. E aqui agora eu vou nomenclaturar, tá? Para que o Hardcore possa compilar essa informação, né, durante o processo. Ó. Eu estou dizendo aqui que esse campo aqui é um campo float, tá? Ó. Então, ó, eu estou aqui, ó, add f desk peça, que é exatamente o nome que a gente tem lá na nossa tabela, ok? E aqui eu vou definir o desconto de serviço, ó. Também add f, né, que é um float, desk serve, ok? Então, criei aqui, ó, vamos só ajeitar aqui o caption. Criei os três campos que vão ser utilizados no nosso cadastro mestre detalhe, desconto, serviço, ok? Vamos só ajeitar aqui o nosso tab order, tá? Isso aqui, para quem não conhece, gente, é do GExperts, tá? Isso aqui é muito útil. Então vamos lá. Montei, né? Dupliquei, né, a minha tela modelo de cadastro filho, tá? Dei o nome a ela, associado à minha tabela. Criei os campos que vão ser utilizados, né? Um campo lookup para pesquisar a montadora, os descontos que vão estar associados a ela, ok? Agora, eu preciso determinar para o Hardcore, tá? Infelizmente, isso aqui ainda não está automatizado. Mas como eu falei para vocês, o Hardcore é um projeto que está em andamento. Então, possivelmente, a gente consegue automatizar ainda mais o processo de criação de telas, tá? Então, ó, o que eu preciso criar? Se eu vim aqui para o meu código, vocês já vão ver aqui, ó, opa, um sinalizador. Então, isso aqui já vai ser útil para você saber o que é que você tem que fazer. Tá, ó? Então, eu vou dar 2 cliques, ó. Então, ó, aqui, nessa minha procedure, eu vou determinar qual é o meu campo padrão, certo? Ó, de lookup filho, meu componente padrão de lookup filho. Então, isso aqui, como estava associado ao nosso modelo padrão, ele já não existe mais. Então, nós temos agora um novo campo lookup, tá? Ó. Então, se eu der aqui o Ctrl espaço, ó, tá lá o campo lookup que a gente montou. Pronto. Ok? Associei qual é o meu campo lookup padrão para que o Hardcore consiga saber que esse campo aqui é o que está amarrado à minha relação mestre detalhe, tá? E aqui embaixo, gente, eu determino qual é o meu campo filho, ou seja, a minha chave estrangeira, tá? Como anteriormente, né, eu aproveitei desse cadastro, eu já estou aqui com o meu code CLI definido, tá? Se fosse outro, vocês iam determinar. Então, ó, essa declaração aqui, gente, como eu falei, ela está bem manual, mas dentro do escopo de desenvolvimento de uma tela mestre detalhe, o trabalho que você tem para fazer é simplesmente esse que eu demonstrei. Monta os campos e altera essas duas declarações. Tá, ó. Eu não vou fazer mais nada, certo? Ó. Eu não vou precisar criar um select para isso aqui, eu não vou precisar criar um post, um delete, nada. Eu não vou precisar alterar a query, porque mudou a query para outro nome, eu não vou precisar mudar a data source, eu não vou precisar fazer nada, certo? Eu só determinei o nome do meu lookup, o nome dos dois campos que vão estar sendo gravados na tabela, determinei qual é a minha chave estrangeira que está sendo utilizada nessa tabela, tá certo? Porque isso pode variar, né, de banco de dados, cada programador tem sua nomenclatura diferente e tal, mas mais uma vez falando, isso aqui a gente sabe que a gente consegue acessar propriedades do banco, né, olhando a estrutura de cada tabela. Então isso aqui é uma coisa que pode ser que em breve pode ficar mais automatizado, tá? E como regra,
eu tenho que dizer qual é o meu componente lookup padrão da minha tabela filha, ok? Pronto, ó. Montei isso daqui, tá, gente? Montei isso daqui. Então, o que é que eu preciso fazer agora? Se eu executar o sistema agora, o que é que vai aparecer? Me desculpem, o vídeo já está se estendendo além do que eu estava programando, tá? Então, ó, vamos botar aqui qualquer coisa só para a gente testar. Vamos acessar o nosso cadastro de cliente. Tá, ó. Acessado aqui, ó. Eu não determinei, ó, que existe mais uma tela de relação mestre-detalhe. Então, eu preciso fazer essa definição. E ainda não defini, ó, a nova tabela básica de montadoras. Tá, ó. Isso aqui, como eu falei para vocês, isso aqui eu estou deixando também porque eu quero que gere uma exceção no sistema lá na frente, tá? Então, ó, eu vou abrir aqui minha tela de clientes, tá? Que é o meu pai, né? E eu vou pesquisar o momento em que eu declaro, tá certo? Ó, as minhas opções lá do menu extra, tá certo? Então, ó, eu já deixei aqui pra gente, ó, só pra gente ganhar tempo, essa linha aqui é só você duplicar e definir o item do menu que você quer, ó. Então, ó, eu associei, tá certo? Ó, eu adicionei, ó, descontos. Vamos até colocar aqui para ficar mais bonitinho, ó, descontos montadoras. Por montadoras. Ok? Ele está associado, ó, a uma constante. Eu já falei para vocês em outro vídeo, né, sobre as constantes. Tá, ó. Ele está associado a uma constante que eu crio lá na minha unit de constantes. Ó. Então, ó, eu defino, tá, ó, a minha constante e digo qual é a tabela. Isso aqui, gente, só lembrando, eu estou criando isso aqui como constante para facilitar cada programador que tem a sua tabela, que chama de nome diferente, você vai poder associar isso aqui. Porque caso você mude, você só faz mudar aqui, a constante é que vai estar sendo utilizada dentro do código. Então você não precisa mudar dentro do código, tá? Mas se você quisesse escrever o nome da tua tabela diretamente aqui, sem precisar colocar constante, também poderia, ok? Beleza. Então, ó, criei a minha opção, ok? Agora vamos embora executar novamente. Opção criada. Não criei nenhum evento dentro do menu extra para chamar, para abrir o formulário de cliente desconto. Lembre desse detalhe, que eu sempre vou criando coisas e eu não adiciono código além disso. Tá? Então vamos abrir aqui a tela de clientes. Opções, ó, tá aqui a minha nova opção, certo? Ó, descontos por montadoras. Agora vamos embora ver o que, vai acontecer. Puf, cliquei aqui em montadoras, ok? Ó. Então, ó, criado a minha telinha, né, de montadoras, ok? E aí eu já tenho aqui, ó, minha tela de desconto, meus campos de desconto e meu campo de pesquisa. Ó. Cliquei, ó, a exceção foi gerada, ok? Então, ó, aqui no sistema, aqui no Hardcore, a gente tem todo um controle de estruturas dentro da formação das tabelas, ok? Então a gente precisa montar dizer para o Hardcore que a estrutura do banco ela sofreu uma alteração. Por que eu estou fazendo isso, gente? Se você for utilizar o seu sistema offline, beleza, você não vai precisar usar esse recurso e você fica com uma coisa mais otimizada. Mas quando a gente está trabalhando online, pedir, né, por exemplo, estou usando aqui Firebird, então pedir a estrutura do Firebird online pode dar um retardo de tempo grande, tá? Para a gente avisar o sistema que houve uma alteração de estrutura. Então, o que é que eu fiz aqui no Hardcore? O Hardcore ele acompanha dentro dele uma tabela SQLite, tá certo? Com toda a formação da estrutura do banco que está no servidor. Então, assim, toda vez que você gera uma atualização do teu sistema, normalmente você envia uma atualização para o seu cliente. Então, essa atualização você vai enviar juntamente com a tabela SQLite criada, tá certo? Então, com isso você vai ganhar tempo. Ok? Eu vou dar uma pausa, tá? Porque isso aqui vai ser assunto para um outro vídeo. Eu vou dar uma pausa, vou gerar aqui a estrutura, né? Eu queria que essa exceção fosse gerada, né? Como eu falei para vocês no início do vídeo. Eu vou gerar a estrutura e daqui a pouco eu volto para a gente dar continuidade, ok? Pronto, gente. Estamos aqui de volta, tá? Ajustei já a questão da exceção que a gente provocou. E vamos entrar novamente
e vamos dar continuidade ao nosso mestre detalhe, ok? Então, ó, vamos lá no ponto que a gente parou, vamos acessar aqui o cliente, tá? Vamos ajeitar aqui esse rapaz aqui logo e vamos trocar o nome dele, né? Descontos por montadoras, tá? Ó. E agora eu vou clicar, pronto. Agora a minha pesquisa dinâmica já está funcionando porque a gente fez o ajuste da estrutura, tá bom? Bom, só que eu não tenho registros na minha tabela de montadoras, eu acabei de criar, tá? E aqui vem o nosso segundo ponto, tá? Ó, deixa eu gravar aqui para salvar a alteração do nome, né? E que eu falei para vocês, ó, que nós criamos uma tabela nova, mas nós não adicionamos, tá? Ó, na opção de cadastros básicos, já que montadoras entra naquele padrão de cadastros básicos que eu falei para vocês, que tem só código e descrição, né, associados a ela, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos lembrar aqui do nosso vídeo anterior. Vamos, tá certo? Na nossa tabela, na nossa unit, desculpa, de constantes, tá certo? Né, ó, a gente vai vir já para cá e vamos criar, ó, tab montadoras, ok? Isso tudo é convenção, tá, gente? Maiúsculo, minúsculo, vocês vão utilizar da forma como vocês acharem melhor. Então, ó, lembrando como a gente fez da outra vez, né? Para me adicionar uma nova tabela básica, para criar o CRUD dela automático dentro do Hardcore, eu crio aqui, ó, a minha constante, tab montadoras, tá certo? Ó, e defino qual é a tabela que vai estar vinculada dela no banco. E aí eu vou no meu array e agora eu vou adicionar aqui uma nova opção. Mais uma vez, a gente está usando programação bem simples, tá, gente? Eu sei que deve haver N técnicas para a gente otimizar isso aqui e, mais uma vez repetindo, o Hardcore está em desenvolvimento. Então, as melhorias vão acontecer à medida que a gente for conversando, né, com as pessoas, ouvindo o feedback das pessoas, né, e eu também encontrando alguns detalhes a mais, a gente vai aprimorando o sistema, tá? Então, ó, adicionei uma nova opção para o meu array de cadastros básicos, né, ó, e agora o Hardcore já tem uma nova opção para processar. Eu só preciso agora determinar no meu menu básicos que nós temos mais uma opção. Então, definido montadoras. E aí eu associo lá a minha tabela, a minha constante. Beleza? Então, ó, tá mais uma opção criada para me jogar dentro do meu menu básicos. Então, ó, não criei um novo formulário, não criei uma nova query, tá? Não criei nada, tá? Para adicionar essa nova opção. Então, ó, básicos. Então eu já tenho aqui agora, ó, montadoras criado, todo o meu CRUD, pesquisa, tá certo? Ó. Então, ó, tá tudo aqui montadinho. Não tenho nada, então eu vou iniciar o cadastro. Tá, ó. Então vou botar aqui, ó, Chevrolet, cadastrar, né, ó, F5, F2, Fiat, ok, ó, cadastrado, tá, ó. Vamos botar aqui Volkswagen, ok, ó. E aí vai, gente. Aí vocês já viram que a coisa é simples, né, de ser criada, tá? Aproveitando só aqui a brincadeira, uma coisa que eu não falei para vocês é que a tela padrão, né, do Hardcore, você já tem também um recurso bem simplesinho, tá? Bem dinâmico, que clicando aqui no título, né, do grid, ó, ele deixa em negrito e já vai colocar ordenação para a gente, ó. Clicando de novo, ele cria em ordem decrescente, ok? Então eu posso fazer isso para cada coluna que você tiver do grid, independente do número de colunas, tal, vocês podem fazer isso aqui também automático. Isso aqui eu tinha esquecido de falar para vocês nos primeiros vídeos, né? Bom, montamos a nossa montadora. Vamos concluir que o vídeo está gigante já. Opa, entrei de novo aqui, montadora, desculpa. Clientes, tá aqui o Flávio. Vamos aqui para opções, descontos por montadora. Pronto, gente, agora ó, vou clicar no meu lookup, tá lá minhas montadoras, tá? Ó. Então vou selecionar aqui Chevrolet. Então vou dar um Enter. A Chevrolet ela vai ter, né, ó, vamos botar aqui 12% de desconto em peças e vai ter
15% de desconto em serviço. Vou gravar, pronto, está gravado aqui a montadora, tá certo? Bonitinho. Lembrando também no outro vídeo, ó, você pode mexer aqui no grid à vontade, tá certo? Que quando você sair, o sistema vai gravar essa informação para você, beleza? Então, ó, vamos botar aqui só para a gente fazer mais um teste, ó. Fiat, eu tenho 20% e eu tenho 25% em serviço, ó. E aí, ó, gravar, ok? Então, tudo isso aqui está dinâmico. A gente acabou de observar aqui um detalhe, mas eu vou deixar isso aqui para uma outra aula, ok? Bom, então, feito o meu cadastro mestre detalhe, vocês viram como a coisa é simples, tá certo? Mais uma vez, a gente está em desenvolvimento, tá? Mas vocês viram como a coisa foi simples de criar uma tela mestre detalhe. A gente não teve que criar nenhum comando, nenhum código a mais, tá? Se a gente for observar, né, ó, eu só criei mesmo o nosso formulário de desconto, tá certo? Dentro dele, tá, ó, nossos controles estão todos padronizados, definidos, simples, tá certo? Ó, não tem nada para a gente adicionar a mais. Então, se resolver colocar um campo a mais aqui, é só adicionar que os CRUDs dele vão ser repetidos, tá? Então, tudo isso aqui que a gente mostrou são as facilidades que o Hardcore tem, tá? Gente, mais uma vez eu agradeço aí a paciência, né? E lembro todos a vocês que o Hardcore está em desenvolvimento, tá? Ele já tem muita coisa pronta, tá? Em breve eu vou fazer um vídeo demonstrando a migração do meu ERP para ele, que já tem bastante coisa feita, e acessando já uma base de dados online, para vocês poderem ver o desempenho do REST Dataware, né, na aplicação do Hardcore, ok? Acessando dados em um servidor na nuvem, ok? Então tá bom, gente. Por hoje fica mais essas informações sobre o andamento do Hardcore, ok? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.